Olá, bem-vindo à TV Poços, bem-vindo ao Jornal do Sul de Minas, nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2015. Desejo a você uma boa semana, com ótimos resultados, que seus objetivos sejam alcançados. Estamos iniciando esta edição contando sempre com a sua participação, com as suas perguntas, com a sua interação através do telefone 3721-6955. Certamente hoje você vai querer fazer alguma pergunta, porque nosso entrevistado sempre nos surpreende com um ótimo conteúdo e uma boa aula, com o professor, doutor Sidney Botia, promotor de justiça, responsável pelo PROCON estadual e também pela promotoria pública no aspecto criminal. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Muito bem, muito obrigado. Prazer em estar contigo mais uma vez, uma manhã aqui na TV Poços, com toda a equipe, do qual eu tenho muita estima, muito carinho. Minha saudação também ao Hélio Antônio Scalvi, ao Tiago Quinteiro. Estamos aqui à disposição para falar um pouquinho de Ministério Público, um pouquinho das nossas atividades penosas, às vezes nem sempre compreendidas, porque a nossa atuação, a atuação que se pauta pela legalidade, e a lei no país, infelizmente, nem sempre é bem compreendida. Tanto que nós temos um dilema, que leis que pegam, leis que não pegam, mas a nossa função é fazer com que as leis sejam boas ou ruins, desde que válidas sejam cumpridas. Sem dúvida nenhuma. O senhor citou a equipe aí, eu vi, chegamos cedo aqui hoje, observamos o empenho, o esmero, o que alguns estavam aqui arrumando o estúdio, o Ed, ele dá um sorriso, ele gosta. Juscelino, Rosemir, Hélio Scalvi, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Fábio Zambrano, bom dia, Tiago, bom dia, doutor Sidney, que foi meu professor na PUC há 15, 16 anos atrás, quando tinha chegado aí há 2 ou 3 anos em Poços de Caldas, então, grandes recordações. Queria aproveitar, Zambrano, dizer que eu encontrei agora ali, chegando na TV, acho que é a Maria Aparecida, você me perdoa, é lá da Vila Tônia, ela mandou um grande abraço a você, disse que assiste nosso programa todo dona dia, Maria, viu? Satisfação, viu? Tudo de bom, e também minhas amigas lá do CREA, a Sinara, a Laura e o fiscal lá, que é o Luiz, são grandes amigos também de muito tempo já, uma saudação especial. E a você, que está ligado logo cedo na TV Poços, assistindo aqui, certamente o melhor programa de debates do interior de Minas Gerais. Grato, só é o melhor porque tem também a sua presença. Não, a presença de todos os debatedores. Agora, esta edição é reapresentada no período noturno após o Telefatos. Então, se você não nos acompanha ao vivo agora pela manhã, à noite tem a oportunidade também de acompanhar esta edição. Tiago Quinteiro também, como vai? Olá, Zambrano. Prazer aqui estar novamente com o Dr. Sidney Botia. Ele gosta, Essa risadinha dele é famosa. E é antiga, Eu entrevistei o Henrique. Rádio. Não, antes tempo de menino. Não tem manchete, mas você ia falar? Desculpa. Eu ia comentar, infelizmente a gente teve um homicídio nesse final de semana registrado em Poços de Caldas, mas, por outro lado, parece que a gente também prendeu o autor, ou o possível autor, então, infelizmente teve esse homicídio, mas a polícia também agiu rápido aí, prendendo esse autor, ou o acusado aí desse homicídio registrado em Poços de Caldas. A definição, acho que é suspeito confesso, porque ele é suspeito até agora, não foi julgado, mas confessou o crime. Então, é uma situação que realmente preocupa a toda a sociedade de Poços de Caldas, as pessoas, porque, aliás, naquela madrugada de sexta para sábado, foram 2 acontecimentos, 2 jovens baleados, a menina foi a óbito, o outro com um tiro no ombro está internado ainda, e o terceiro, que não estava naquela situação, naquela cena, num acidente de moto terrível que o levou ao óbito no local do acidente. Também nos solidarizamos com a família pela perda. Agora, nesse primeiro caso, eu vou chamar aqui uma reportagem que foi feita, uma breve entrevista com um oficial militar falando a respeito desse assassinato, desse problema que aconteceu, originou-se numa discussão no Cristo Redentor. Então, estavam de noite no Cristo Redentor, iniciaram uma discussão, depois foram para um posto na Avenida João Pinheiro e por volta de 4 horas da manhã foi então o momento do crime, onde a pessoa que se sentiu depreciada pela discussão ou pelo conflito que aconteceu no alto do Cristo Redentor, teve tempo suficiente para conseguir uma arma de fogo, chegou nesse posto e fez 2 disparos, um dele atingindo mortalmente a menina de 16 anos e o outro rapaz no ombro também, menor de idade.
Então, nesse local se configura aí uma cena que aí depois eu peço para o doutor falar, né? Tem esse caso do homicídio, que é a parte criminal, e depois a gente vai entrar no assunto do posto de gasolina, que é o preço do combustível. Então, nós vamos assistir a fala do oficial militar. Vamos ver. Nessa madrugada, por volta das 3 horas, o Copom recebeu informações de um disparo de arma de fogo lá no posto Gasparzinho, localizado na João Pinheiro. A viatura foi para lá e constatou lá uma menor de 16 anos caída ao solo, sendo socorrida pelo SAMU. E após informações lá, foi apurado que houve um desentendimento de um tal de João e um menor, de apelido Cadu. E que esse Cadu teria saído de lá do Alto do Cristo e se deslocado para o posto Gasparzinho, e esse João veio atrás dele. Devido ao desentendimento que houve lá em cima, lá no Alto do Cristo, esse suposto João teria efetuado um disparo de arma de fogo na tentativa de alvejar Cadu. Só que Cadu não foi alvejado, e sim essa menor, de 16 anos, que estava próximo, e foi alvejada no peito e morreu quase que instantaneamente. Quando ele alvejou essa menina, o Cadu realmente tentou fugir, e esse suposto João foi atrás dele e conseguiu alvejar nas costas, próximo ao ombro. Mas ele não corre perigo de morte, não. Reportagem do sábado. Bom, ok. Eu também eu já tinha ouvido essa fala dele. Aí tem algumas considerações, né? O menor de idade no posto de gasolina. Posto de gasolina tem esse aspecto de ser uma balada, ou como se fala, né, ou falava na minha época, after hours, né? Saía da balada e ia para um outro lugar, ficar até o dia clarear, e a gente observa nesses postos de gasolina essas aglomerações, venda de bebidas alcoólicas. Já aconteceu também, acontecendo flagrantes de polícia revistar pessoas e encontrar substância entorpecente, tudo isso. Nesse posto em particular, inclusive, nós já tivemos até casos de prisão e condenação por tráfico de entorpecentes, Fábio. Infelizmente, até em paralelo aqui, quando se fala em preço de combustível, não é incomum nós ouvirmos de alguns proprietários da revenda varejista de combustíveis, de pós de combustíveis, uma grande reclamação em relação à lucratividade que eles possuem, dizendo que eles ganham muito mais com os produtos acessórios, especialmente as lojas de conveniência que operam, do que com a revenda do produto em si. Então, isso acabou sendo fomentado já há alguns anos, a utilização de postos de combustíveis para fazer a concentração antes da balada e para depois da balada. O resultado, infelizmente, e aí também é um outro aspecto que nós temos sério na nossa sociedade, que é a questão das drogas, né? E a questão especialmente, às vezes invisível, das drogas lícitas. A Organização Mundial de Saúde coloca que as drogas lícitas, eu estou falando aqui especialmente do álcool e colocando também o tabaco, são responsáveis por mais de 90% dos danos globais mundiais derivados da questão da droga, né? E pesquisas mostram, portanto, que nós temos que repensar algumas políticas públicas em relação à questão das drogas lícitas. Às vezes se polemiza da liberação da maconha ou não da liberação da maconha, mas quando se analisa cientificamente, com isenção, infelizmente se vê que o álcool, apesar dos danos que socialmente produz, ele tem um tratamento privilegiado a algumas outras drogas que são ilícitas, mas que têm uma lesividade social muito menor. Sem dúvida nenhuma, né? Esse é um aspecto a ser abordado nessa divisão. Vai, Hélio, dentro desse assunto ou a gente... Não, se você quiser continuar no assunto, minha vertente é outra. Eu só queria comentar, né, que com relação a esse homicídio, né, começou lá no Cristo Redentor. E há 7 anos eu vejo pessoas falarem aqui da importância de se fechar, de se restringir o acesso a esse parque que nós temos, um parque ambiental que nós temos aqui em Poços de Caldas, que é ali a Sede São Domingos. Então já poderia se pensar alguma coisa desse sentido, porque não é de hoje que a gente sabe que pessoas sobem lá, né, ingerem bebida alcoólica lá, vira aquela bagunça. E outras substâncias? Reclamam, outras substâncias. Ali a gente sabe que o policiamento é mais difícil também de ir até o local. Então ali é uma bagunça à noite, nas madrugadas.
e aí acaba muitas vezes tendo esse tipo de problema, ou seja, por que não restringir o mais rápido possível o acesso a esse parque? Né? Só lembrando que existe ali uma entrada próxima também, que é a Pedra Balão, que já é fechada por ser uma área particular. Agora, nada impede que o parque, né, o Parque Municipal da Serra de São Domingos, né, possa também ser fechado, né, promotor? Se o Tiago me permitir só complementar, nós tivemos, Tiago, no final do ano passado, no início do semestre anterior, um caso de estupro, também ali no Cristo, envolvia ali uma menina de 13 anos de idade, uma outra menina de 15 anos de idade, sempre assim, sobe para beber, aí a coisa vai fluindo e se perde o controle, né? Então, infelizmente, a questão da limitação de local, às vezes ela funciona, mas nós sabemos também que algumas atividades elas são dinâmicas. Se você fechar aqui, vão passar para um outro ponto, né? Então, na realidade, nós precisamos de uma política muito mais ampla em que haja uma consciência maior da nossa sociedade em relação a não fomentar coisas que são socialmente aceitáveis. Por exemplo, na época do carnaval, todo mundo acha ótimo beber, a indústria da bebida patrocina N desfiles no país, contrata cachês milionários, artistas, né, de relevo nacional. Isso tudo vai de forma subliminar. Me permita acrescentar, a música, a indústria fonográfica brasileira, ela é altamente corrompida pelo poder da indústria da bebida alcoólica, especialmente da cerveja, quando duplas sertanejas, músicas de funk, alguma coisa, principalmente essas sertanejas novas, beber, levantar, cair, beijar, fazer isso, fazer aquilo, isso é falado e é cantado por crianças. E aí, Fábio, eu te dou uma estatística lá da nossa promotoria criminal, da primeira promotoria criminal. Por exemplo, quando a gente pega a Lei Maria da Penha, inequivocamente, eu estou fazendo aqui um espectro amplo, às vezes fugindo, mas invariavelmente, eu vou falar que 70% das mulheres, quando são chamadas depois da violência da Lei Maria da Penha, acabam desistindo de prosseguir no processo e alegam o seguinte: quando meu marido não bebe, ele é tão bom. Né? A questão, quando nós pegamos de acidentes de trânsito, a bebida está relacionada em mais da metade dos casos. A questão da violência entre os jovens está relacionada em grande parte das ocorrências. Então, o país tem que pensar em tomar uma política pública como foi feita em relação ao cigarro, que há 15 anos atrás perdeu o glamour que se dava ao cigarro e hoje o cigarro é aceito socialmente de forma bem restrita em determinados lugares contidos, só que você não liga uma televisão, você não ouve um rádio com uma propaganda que fomenta algo que socialmente é nocivo. É nocivo, talvez, pessoalmente, mas inequivocamente, é nocivo para a família e é nocivo para a sociedade. Doutor Sidney, me permita mudar um pouquinho o enfoque da coisa. Há cerca de uns 2 anos atrás, através da segunda promotoria, qual o senhor é o titular, uma empresa de telefonia foi multada em R$2 milhões. 2 milhões de reais, olha que coisa mais meiga, né? Perto dos bilhões que hoje em dia viraram assim uma coisa normal, né? Em função do que está acontecendo na Petrobras. 2 milhões de reais. Eu queria saber em que pé que está isso e por que isso aconteceu, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabem qual foi o motivo gerador dessa multa, né? Que o senhor esclarecesse e, se possível, desse o contato do PROCON de Minas Gerais para que as pessoas... Eu não sabia disso, então eu queria que o senhor esclarecesse para nós. O PROCON aqui no estado de Minas Gerais, ele integra a estrutura do Ministério Público. Diferente de São Paulo, onde o PROCON é uma fundação, aqui nós temos o PROCON sob a responsabilidade das promotorias de justiça. Sem prejuízo do PROCON estadual, sob a ótica do Ministério Público, nós temos também o PROCON municipal, nós temos o PROCON Assembleia. Quando nós falamos em defesa do consumidor, há vários órgãos, todos eles na tutela dos interesses nas relações de consumo. E a relação de consumo, ela vem de proteção de leis federais, da proteção de leis estaduais e, quiçá, até da proteção de leis municipais. Por exemplo, uma lei municipal que estabelece tempo para atendimento num banco. Né? Os órgãos de defesa do consumidor, sempre diante de uma reclamação
de um consumidor. E onde é que é feita a reclamação? É só entrar lá no site do Ministério Público, não só em relação, Hélio, à questão do PROCON, mas em relação a todas as atividades em que a Promotoria de Justiça intervém, seja no direito da infância, dos idosos, dos deficientes, da saúde, do meio ambiente, do terceiro setor, né? Tradicionalmente da questão criminal, da questão da família. A pessoa pode acessar o site do Ministério Público, que é www.mpmg, de Ministério Público de Minas Gerais, .mp de Ministério Público.br. Lá tem um linkzinho de ouvidoria e a pessoa pode lançar ali toda a sua dúvida, toda a sua reclamação, né? E nós temos, em relação a esse aspecto da multa a uma operadora de telefonia que foi aplicada no segundo semestre do ano passado, uma lei estadual que garante que a pessoa não é obrigada a receber aquele telemarketing, ou seja, a venda por telefone, seja ele em telefone fixo, seja ele em linha móvel. Né? Como é que ele faz para participar desse cadastro chamado cadastro anti-telemarketing? Ele acessa esse site do Ministério Público, vai lá na parte de consumidor e faz a sua inscrição no cadastro. Após 30 dias da inscrição no cadastro, ele não mais pode receber telemarketing de nenhuma empresa. Que ótimo. Né? Telemarketing de nenhuma empresa. O cadastro é gratuito, tem a validade por 1 ano. Quando está por vencer, está programado o sistema para mandar um e-mail para ver se a pessoa quer renovar esse cadastro anti-telemarketing, serviço totalmente gratuito. E nós tivemos um caso de um consumidor que, cadastrado após o prazo de vencimento, continuava a receber telemarketing de uma operadora de telefonia. Essas empresas de telemarketing hoje em dia são descentralizadas, né? E às vezes é situada numa cidade do Sudeste, ou às vezes do Sul, às vezes do Nordeste, e ficam lá reiteradamente, às vezes 3, 4, 5 vezes ao dia, ofertando o produto. Ele fez a reclamação, ficou ali documentado e acabou a empresa sendo autuada. Ao ser autuada, uma empresa, qualquer infração na relação de consumo, a empresa, Hélio, tem um prazo de 10 dias para apresentar a sua resposta, para apresentar a sua defesa. Passou o prazo de resposta, a empresa perdeu o prazo de contestação. Vencido isso, nós chamamos para uma audiência, que a lei exige também, uma audiência de conciliação, onde há uma imposição de uma sanção menor do que uma sanção que poderia ser aplicada em caso de uma condenação. A empresa não compareceu, foi para a decisão e a decisão foi aplicada. Por que uma multa alta? Porque para cálculo da multa, também está disponibilizado ali no site do Ministério Público, não é um capricho do promotor, não é um capricho da autoridade administrativa que vai colocar a multa em R$500 ou a multa em 8 milhões de reais, né? Estou falando de multa mínima e multa máxima atualmente permitida. É levado em conta a natureza da infração, se é uma infração leve, média, grave ou gravíssima. Isso é estabelecido também num decreto federal. É levado em conta também se com a infração a empresa auferiu vantagem, ou seja, teve um lucro ou não teve lucro. E o terceiro aspecto é levado em conta o faturamento da empresa. E no faturamento da empresa, apesar de nós termos facultado essa empresa de telefonia que apresentasse somente o faturamento dentro do estado de Minas Gerais, ela também perdeu o prazo e nós aplicamos a multa de acordo com o faturamento publicado em âmbito nacional, né? A multa foi aplicada e eles estão agora recorrendo para a junta do PROCON estadual. Então, acredito que não vão conseguir sucesso, vencido o prazo. Às vezes, algumas empresas buscam na justiça a anulação. A justiça, o Poder Judiciário, não analisa ato administrativo quando foram seguidas todas as formalidades legais e não paga dentro do prazo, vai para a dívida ativa. Nós temos N empresas aí em dívida ativa. Lembrando sempre que o PROCON, agora aqui no sul de Minas, a cidade de Poços de Caldas, é a cidade sede do PROCON da Regional Sul de Minas. Nós temos uma outra regional em Passos, mas agora, Hélio, nós temos a atribuição, inclusive, sobre todas as cidades da região de Varginha, todas as cidades da região de Pouso Alegre, sobre a nossa responsabilidade. Agora nós pegamos desde Itamonte, São Lourenço... Expandiu a área de abrangência. Expandiu a área de abrangência. Então, é um trabalho a mais, né? Colonar o Dr. Sidney, a gente pode já daqui a pouco. Doutor Sidney, me diz uma coisa, esse site PROCON, diz lá na reportagem, clicar no link PROCON MG e acessar a opção bloqueio de telemarketing, direto isso, né? Pode. Isso pode ser feito pelo PROCON municipal. Posso responder daqui a pouco? Pode.
Então tá bom. Eu vou fazer um breve intervalo, é o tempo de você participar. O nosso telefone 3721-6955 está disponível. Na rede social também já está feita a publicação no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dando um curtir na nossa página, você também pode interagir pelo meio eletrônico. Nós voltaremos em instantes. Relojoaria Universal, sob nova direção. Vendas e consertos de joias e relógios. Fabricação própria de joias com oficina especializada. Alianças de ouro a partir de R$ 360 o par, em 10 vezes sem juros nos cartões. Pensou em joias e relógios? É com a Relojoaria Universal. Atendemos vendedoras de joias de toda a região com preços especiais. Rua Marechal Deodoro 68, telefone 353722-2193. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Toda empresa tem um mascote que merece. Todo empresário que oferece excelência em produtos ou serviços sabe que a busca de soluções e melhorias deve ser constante e incansável. A Gemaf também sabe disso e chegamos aos 25 anos acumulando experiência em atender e ouvir nossos clientes para oferecer as soluções que eles precisam para as suas empresas. Se você também está nessa busca, fale com a Gemaf e descubra que as soluções podem estar mais próximas do que você imagina. Gemaf Soluções Empresariais. 25 anos. 3697-0950. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Dr. Sidney Boccia, e você é o nosso convidado para fazer perguntas, para participar, aproveitar a presença dele aqui. O nosso telefone 3721-6955 está disponível, a publicação na internet também, endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Eu quero comentar rapidamente aqui que ontem eu fiz uma publicação, fui no Parque Municipal, vi mato alto, brinquedos de ferro todos quebrados e, enfim, né, uma situação lamentável daquele local público, que é um dos poucos locais públicos para que a gente possa frequentar nos momentos, né, oportunos, com família e tudo. Gerações de Poços de Caldas aproveitaram aquele local e hoje nós observamos que realmente está com um descuido. Aí eu fiz um comentário na minha página pessoal do Facebook, a quem eu me permito esse direito, afinal de contas eu sou um cidadão pagador de impostos também. E durante algum momento algumas pessoas se descontentaram, inclusive o secretário Albert Mareca. Eu falei depois, posteriormente, que não é uma crítica pessoal direta, nem ele é o alvo da crítica. Aliás, foi uma crítica bem branda, pode ser pior. Então, na realidade, é apenas uma manifestação, assim como muitas outras pessoas também se manifestam descontentes com a situação daquele local. E, inclusive, com a vigilância. Também foi um ponto tocado pelo próprio secretário Albert Mareca, a quem temos um grande respeito e uma profunda amizade. Falta segurança, falta guarda municipal naquele local. É preciso também haver uma movimentação nesse sentido para que haja a defesa daquele patrimônio público adequadamente. Voltando ao assunto aqui com o nosso convidado de hoje, preço de combustível, doutor. Na realidade, observamos aí que há um grande desnível atualmente. Existem postos aí, inclusive com combustível, vamos dizer, de grife, né? De marca, vendendo a R$ 2,99 o litro e outros a R$ 2,57, a R$ 3,57, né? Pois é, Fábio, eu acho isso saudável. Saudável porque padronização de preços, quando é feito no patamar... cartelagem. Quando nós falamos em padronização, aproximação de preços em patamares elevados, nós chamamos isso de cartel.
Quando nós temos uma padronização de preço em patamares mais baixos, nós chamamos isso de livre concorrência. Esses postos de grife, ou seja, os postos que nós chamamos bandeirados, que agora baixaram o preço, é para tentar conter a grande demanda de postos sem bandeira tem tido, porque segunda-feira vários depósitos de Caldas realizam promoção, nós temos postos, inclusive que anunciam, pelo menos um posto que anuncia aqui na TV Poços, aqui na estrada para Divinolândia, bem próximo ao bairro Bortolã, que sempre trabalha numa faixa de preço inferior a R$ 3,00. Então, a livre concorrência estimula, né, que nós tenhamos essa competição de preço. Por quê? Porque na composição final de preços, hoje, para nós sabermos se um preço é razoável ou não, basta que qualquer consumidor tem direito a isso, como tem direito, por exemplo, a chegar lá num posto de gasolina e pedir que seja realizado um teste de qualidade de combustível, coisa que eu acho que ninguém faz, mas nós fazemos, né, por obrigação em relação à qualidade de consumo, ele pode pedir e falar assim, deixa eu ver a nota fiscal do seu produto. Porque se os senhores notarem, numa bomba, tem lá combustível da distribuidora tal, toda bomba tem aquilo. Ele pode pedir a nota fiscal daquele combustível e ele jogar pelo valor final, ou seja, o valor bruto da nota fiscal já incluído o frete. Se ele jogar 10% até 15%, nós entendemos como uma margem bruta de lucro adequada para o funcionamento de um posto de gasolina. O que nós não podemos ter era como ocorria há cerca de 2 anos atrás, revendedores varejistas que trabalhavam com uma margem bruta de lucro superior a 30%. Né? E hoje, apesar do preço elevado, apesar da queda de preço no mercado internacional, nós temos visto uma escalada de preço no Brasil. Né? Um descompasso total em relação ao mercado mundial. Mesmo com esse aumento de preço, Poços hoje têm preços muito mais vantajosos do que cidades do mesmo porte na região como Pouso Alegre ou como Varginha. Então hoje o mercado é saudável, né? E a margem de lucro está dentro de uma margem aceitável. Doutor, tem uma pergunta aqui, uma participação que é exatamente nesse sentido. O Antônio Carlos, do bairro Santa Clara, diz que até o final do ano passado o preço da gasolina estava seguro, mas agora o valor está aumentando cada dia. Há alguma possibilidade de intervir a promotoria pública de alguma forma ou algum outro órgão público intervir nessa escalada de preços? E também em relação ao gás de cozinha, porque as distribuidoras estão vendendo com um valor elevado. Ele parabeniza o programa, parabeniza o senhor pela fala também. E quero saber se tem um PROCON federal para intervir também no governo federal disso aí, porque... nós vivemos em regime de liberdade de preços, num regime de livre concorrência. Não há, tirando o fato de cartelização, são poucas as decisões, tanto dos PROCONs como decisão da Justiça, limitando valores máximos do produto. Nós tivemos agora num estado, salvo engano, no estado do Maranhão, foi proferida uma decisão limitando os preços, né? Porque a gasolina, o preço mínimo lá era de R$ 3,53 de preço mínimo, né? Alguma coisa nesse sentido. Ou seja, todos elevaram, e todos elevaram na mesma data, e todos para um patamar altíssimo. Máximo. E aqui, Fábio, eu sempre falo, para mim não interessa quanto é que estão vendendo, se um posto está vendendo a R$ 3,54 em Poços de Caldas, me interessa se tem algum posto vendendo a R$ 3,03, a R$ 2,99, a R$ 2,97. A maior arma que nós temos é o próprio consumidor consciente que faz aquilo que toda dona de casa faz uma pesquisa de preços, né? Busca preço e busca qualidade. Em relação à qualidade, o único combustível, só muda a qualidade do combustível na gasolina aditivada. Os demais, a octanagem é totalmente igual, né? E não tendo nenhum tipo de adulteração, e nós não temos tido nenhum, porque o PROCON faz coletas reiteradas, nós mandamos reiteradamente para o laboratório da UFMG, nós não temos praticamente não conformidade de combustível aqui, então cabe aí ao consumidor pesquisar o preço. E reafirmo, hoje o que é saudável para nós é uma margem de lucro próxima de 10% a 15%. GLP, gás de cozinha. Só antes do Tiago, só para complementar, eu estou aqui exatamente com isso que o senhor falou, quem fez essa ação lá no Maranhão foi o juiz titular de interesse difuso e coletivo de São Luís, Dr. Douglas de Melo Martins. O que ele fez foi simplesmente o seguinte: todos os postos reajustaram os preços muito acima do índice que o governo permitiu. Então, o que ele fez, o problema do preço máximo também é o seguinte: existe um valor que o governo autorizou.
para o reajuste, que era estimado em torno de 13%. Alguns postos elevaram em 30%, 40% o preço. Por isso é que ele fez com que os 244 postos lá do Maranhão, da capital, São Luís, voltassem com os preços dentro da faixa permitida pelo governo. Só para complementar o que foi. E aí, nessa questão, então, de preço referencial, Hélio, até se me permitir complementar, o ICMS, ele muda de estado para estado. A alíquota dele varia. A alíquota, na realidade, varia de estado para estado, porque o tributo é estadual, e varia também o chamado preço referencial, porque nesses casos a tributação é feita não por ocasião da venda do produto, mas sim por ocasião da aquisição. Então, os governos já estipulam um preço referencial. Esse preço referencial está estabelecido lá na nota fiscal. Quando eu até sugeri que alguém chegue em algum posto e fale assim, deixa eu ver a sua nota fiscal, lá vai estar destacado o frete, vai estar destacado o ICMS, independente dele vender na bomba dele a R$ 2,99, R$ 3,03, R$ 3,53, R$ 3,85, o preço do ICMS já vem destacado. Por quê? Porque aí, olha que coisa interessante, aqui no estado de Minas Gerais, é fixado pelo governo estadual, foi elevado agora semana passada ou retrasada, o preço referencial da gasolina para R$ 3,36. Ou seja, o governo do estado de Minas tributa a gasolina como se ela fosse vendida a R$ 3,36. O estado de São Paulo, o preço referencial da gasolina é 3,06. Então, nós temos aí uma questão tributária que o país necessita de uma reforma tributária, porque ninguém entende hoje essa questão de tributo. É um cipoal de informações que acaba ninguém entendendo. Só que o que nós temos notado, Hélio, é que em um momento de anúncio de reajuste de preços, sempre o comerciante mais afoito, ou às vezes aquele até para recompor algum custo, joga lá em cima numa época já de reajuste autorizado para acreditar ao poder público o aumento que ele está repassando, está colocando no bolso dele o lucro. E aí depois esse preço que é jogado lá em cima vai abaixando. Por quê? Porque um posto, buscando a livre concorrência, colocou um preço mais vantajoso, os outros postos vêm atrás, vêm seguindo. Então, sempre que um reajuste é autorizado, a pessoa tem que evitar abastecer no primeiro dia ou já no dia que aumentou, se já foi repassado o valor. Por quê? Porque nos demais dias vai ocorrer uma acomodação de preços. Em relação ao GLP, a promotoria teve que fazer uma intervenção ano passado, porque nós estávamos com um preço muito maior do que até cidades como Caldas, cidades muito menores. Conseguimos uma redução de R$ 4,00, até isso não foi anunciado no valor do GLP, mas pelo jeito eles voltaram aos poucos, inclusive porque tem muita pressão de parte a parte, voltaram a repassar ao consumidor um preço maior. E aí a gente sempre faz uma pesquisa, às vezes não divulgamos, nós temos, o Antônio Carlos, do bairro Santa Clara, nós temos tomado uma postura um pouquinho mais discreta em relação ao que nós tínhamos alguns anos atrás, mas mesmo silenciosamente, ou seja, mineiramente, nós estamos lá defendendo os interesses da população de Poços de Caldas. Tiago. Doutor, eu até recebi uma reclamação da minha amiga Juliana essa semana, que ela falou assim que alguns postos, ela mora aqui na Zona Oeste, ela falou que está com dificuldade de abastecer porque ela abastece sempre no cartão de crédito. E parece que os postos aqui da região estão dando um valor diferenciado, um valor mais alto se a pessoa pagar no cartão de crédito. Ou seja, pagar em dinheiro tem valor reduzido, pagar cartão de crédito você acaba pagando mais. Hein? Ela estava reclamando nesse sentido também. Tiago, e reclamando com razão. Por quê? Porque um posto de combustíveis, como qualquer comércio, não é obrigado a aceitar cartão de crédito. Tem que anunciar lá previamente, não aceitamos cartão de crédito. Porém, a partir do momento que ele aceita o cartão é ordem de pagamento à vista. E tem que ser, portanto, efetuado o mesmo valor do que o pagamento em dinheiro, salvo situações excepcionais, como numa promoção. Nós temos um posto de gasolina aqui que na segunda-feira ele faz uma determinada promoção e já anuncia previamente, hoje é dia promocional, não aceitamos cartão. Isso está dentro da regra da relação de consumo? Está perfeito, dentro da regra da relação de consumo. Mas no dia a dia, numa situação normal, está lá o preço do cartão, pode chamar, pode registrar, e aí é por isso que tem no serviço de telefonia, no serviço de banco, por que não no serviço de posto, no comércio em geral, tem uma prática infrativa, nós vamos autuar e com certeza o posto será multado. Juliana, estamos à disposição.
Ok, é tempo de fazer um breve intervalo novamente. Se você quiser fazer uma pergunta, dá tempo, mas tem que ser rápido. 3721-6955, a gente está indo para o terceiro bloco. Infelizmente, o último por hoje, né? E voltaremos em instantes. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Abram alas para o Feirão da Economia da Carneiro Casa e Construção. Produtos com descontos de até 90%. Kit acessórios Mônaco apenas R$ 23,99. Tanque AJ Rorato 60 por 60 só R$ 69,00. Roupeiro Astra 70 litros apenas R$ 79,99. Kit prático Tondo. Gabinete mais espelheira 60 centímetros por R$ 289,00. Bacia com caixa acoplada e casa branca apenas R$ 309,99. Pague suas compras em até 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco, hoje tendo a satisfação de receber em nossos estúdios a participação e entrevistamos aqui o Dr. Sidney Boccia. O Joel Marques, do bairro Santa Rosália, diz que depois que a coleta de lixo passou a ser noturna, o serviço ficou excelente, segundo ele. Não são todos que falam isso, né? Mas vamos para frente. Tá melhorando. Está melhorando, é. Lá em casa está funcionando, na rua onde eu moro, eles passam, inclusive parece que estão de uma forma mais discreta, porque no primeiro momento aconteceram algumas reclamações também no sentido de que havia um certo volume de algazarra ali quando passava, barulho excessivo na madrugada, porque tem gente que mora em prédio, tem gente que mora mais afastada, mas tem gente que tem uma residência praticamente no passeio, na calçada, a porta de casa fica muito próxima ali à rua, né? Então é isso aí. Eliano do Centro fala que ele fez um flashback aqui, foi buscar um assunto muito interessante. Dr. Sidney, em 2002, o senhor iniciou um combate ao jogo do bicho em máquinas de azar em Poços de Caldas. Ele pergunta se é muito difícil combater esse tipo de infração, não só aqui em Poços de Caldas, mas no Brasil também. Pois é, 2002... Eu estou em pós desde 97, os cabelos brancos mostram, né, que no Ministério Público agora eu vou completar 25 anos de MP. Mostram a experiência. Mas o jogo do bicho acabou sendo enraizado no país, né? Você vê até a polêmica na semana passada, na escola de samba campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, o Neguinho da Beija-Flor dizendo que se não fosse a contravenção não teria desfile no país, né, que eles que fizeram e tudo mais, ou seja... Há, infelizmente, por parte de alguns segmentos, uma glamorização das atividades ilícitas e por mais que o poder público queira combater, né, enquanto existir público para determinada atividade, o proibicionismo não resolve. A gente tem que fazer esse mesmo paralelo da política frustrada. Vou até fazer um paralelo em relação às drogas, né? O proibicionismo nos Estados Unidos, assim como no Brasil, fracassou. Não adianta simplesmente você querer proibir. Por quê? Porque você só fomenta a atividade paralela. Essa atividade paralela, ela não paga tributo, ela suscita corrupção, ela suscita todo tipo de violência para querer se manter. O jogo do bicho no Rio de Janeiro foi responsável por uma criminalidade organizada nas décadas passadas, que acabou sendo combatida com vigor ao poder público e só perdeu espaço
quando a própria população acabou migrando para um outro tipo de atividade, né? Então, é fácil acabar? Realmente não é fácil acabar, mas naquela época, a questão das máquinas caça-níqueis, nós levamos até um bom efeito. Por quê? Porque a contravenção penal, como é o jogo do bicho, o contraventor, quando ele é surpreendido, esse processo vai lá para o juizado especial. O juizado especial funciona aqui em Poços de Caldas, na Avenida Dr. Davi Benedito Ottoni. E as sanções, as penas para as infrações de menor potencial ofensivo, inclusive as contravenções penais, são penas muito baixas. A pessoa paga uma multa e é liberada. E a multa para eles acaba sendo irrisória. Por quê? Porque a lucratividade acaba sendo muito grande, né? E então não é fácil combater porque a sanção é baixa, o retorno financeiro acaba sendo alto, mas no caso das máquinas caça-níqueis, aquela vez, nós tivemos uma abordagem um pouquinho diferente. Por quê? Porque fomos atrás da placa do vídeo que operava a máquina caça-níquel como placa importada e colocamos isso no crime de contrabando de descaminho e mandamos para a Justiça Federal, né? Então tiramos a Não foi uma só, né? Uma pegada só, foi, né? Então nós tiramos por uma questão de estratégia, né, do juizado especial e mandamos para a Justiça Federal e entramos ali com a destruição das máquinas. Isso você tira a fonte de renda deles. Doutor Sidney, já que nós entramos aí, o Eliano nos deu o mote do flashback, o senhor sempre foi uma figura polêmica, logo que chegou, novo ainda, né, midiático, falando bem. Então eu queria saber o seguinte... Articulado, tinha um programa aqui na casa. Eu queria saber o seguinte, em 2010, o atual vereador Paulo Tadeu, ex-presidente da Câmara, né, ele escreveu um artigo intitulado Sois Rei, em que chamava o senhor, entre outras coisas, de divertido promotor, sobre um artigo, segundo ele, desconexo e absolutamente descontrolado, que o senhor havia escrito no Jornal de Poços. Ele dizia que o senhor empurrava com a barriga sua missão de defender a população, preferindo defender o sistema. Como o poder muda as pessoas, naquela ocasião o vereador Paulo Tadeu não tinha mandato nenhum, o partido dele não estava no poder, ele já procurou o senhor para se desculpar pela essa grosseria ou não? E eu te pergunto, em relação ao que foi esse artigo? Foi em relação ao transporte coletivo. Porque ali a polêmica surgia em relação ao transporte coletivo, porque algumas pessoas são ótimas para discursar. E quando estão na oposição tem um discurso, e quando estão no poder tem um discurso totalmente diferente. Então, equacionaram o problema, a celeuma em relação ao transporte coletivo. Então, respondendo a essa pessoa, talvez eu não seja rei, mas com certeza, como ele, eu não sou o bobo da corte. Tiago. Justamente com essa questão de, você falou do transporte público, o senhor ficou muito tempo com isso, né, naquela questão do transporte integrado, naquelas coisas que tiveram aqui. Como é que o senhor vê hoje o transporte público em Poços de Caldas, o andamento do transporte público e até mesmo, né, o acompanhamento disso por parte... Eu sei que o senhor não está mais nessa área, mas como é que o senhor vê também a atuação do Ministério Público junto a essa questão de fiscalização do transporte público, doutor? Tiago, infelizmente a questão do transporte é um problema nacional, né? Uma cidade, como qualquer país, sem um transporte coletivo de qualidade, acaba passando por um problema sério de poluição, acaba passando por um problema sério de trânsito, né? E por uma questão ética, eu estou desde 2012 na área criminal e na área de defesa do consumidor. Hoje, na questão do consumidor, o serviço atende às necessidades, e aí é uma questão que, infelizmente, como qualquer concessionária de serviço público, qualquer serviço público concedido, o poder público tem que ter uma atividade proativa de regrar e de fiscalizar com qualidade. Então, quem pode responder isso, se funciona ou não, é a própria população. Eu não vejo hoje uma distinção do serviço que era prestado há 3 anos atrás do que é prestado hoje. Eu não vejo uma diferença de tarifa do que era prestado há 3 anos atrás do que hoje, porque a única diminuição tarifária que nós tivemos foi uma redução federal e agora nós tivemos uma mudança em relação à questão tributária do ISS-QN que deveria ter impactado de maneira mais significativa na tarifa. Então, infelizmente, em relação à situação, as pessoas manipulam a opinião pública de acordo com a posição que elas têm. Manipulam a opinião pública se elas estão na oposição para depois querer se eleger e depois com o poder acabam não colocando em prática o discurso
que levou a ludibriar a população. Isso nós temos, infelizmente, em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal, né? Em que, na realidade, o bobo da corte, só voltando agora, é a própria população que se deixa levar por um discurso que, infelizmente e historicamente, não sustenta. Uma pessoa que já teve a possibilidade de gerir uma cidade, depois vem e faz um discurso totalmente desconexo, porque na questão ali do transporte coletivo, a concessão foi assinada na primeira gestão dele, depois agora retornou. Eu vejo que, infelizmente, existe um pêndulo, que um pêndulo simplesmente não é a administração da cidade, é a administração da própria carreira. É muito triste que o governante no país fique muito mais preocupado em administrar a sua carreira do que administrar o bem-estar da sociedade. E eu falo isso com toda serenidade porque trabalhei durante muitos anos, na área do patrimônio público, né? E o segmento, que apesar que hoje não existe mais essa divisão de direita, esquerda e centro, mas quem é oposição faz um discurso que quando entra no poder muda, faz tudo aquilo que ele criticava anteriormente. Devia existir, doutor, o PROCON federal, né, como eu falei, porque propaganda enganosa é feita, né? A gente vê presidente da República indo em rede de televisão falar que o Brasil é autossuficiente em petróleo e que, enfim, outras coisas, que não vai aumentar o preço da energia elétrica. Quer dizer, isso é propaganda enganosa, é o discurso contraditório. Agora, eu quero falar com o senhor a respeito de uma outra situação, essa certamente será a última pergunta desta edição, acabou o nosso tempo, em relação à questão dos bancos. Há um respeito maior hoje por parte das instituições bancárias em relação aos seus clientes, aos seus correntistas, ou o negócio continua crescente? Eu não vejo uma melhora na situação. Os bancos são um dos segmentos econômicos de maior lucratividade, mas os bancos melhoraram demais a sua tecnologia. Outro dia eu vi um dado até preocupante, em que os bancos hoje trabalham com 200 mil funcionários a menos do que trabalhavam algumas décadas atrás por causa da informatização. E não é difícil perceber isso. Você vai em uma determinada agência bancária, tem 15 baterias de caixa, são 15 posições de caixa, só tem 2 trabalhando, porque eles querem te levar lá para o atendimento eletrônico, que eu acho até correto, né, para o atendimento virtual, a internet e tudo mais. E só que ainda nós temos uma camada da população muito simples, as pessoas com dificuldade de acessar, né, ou de entender, ou de não confiar na própria tecnologia, que precisam ali do apoio direto, e não é incomum nós termos reclamações de tempo de atendimento em banco muito demorado. O PROCON fiscaliza isso também, apesar de ser uma incumbência de qualquer outro PROCON. E como é que é feita essa fiscalização, Fabio? Quando nós chegamos, nós pegamos a última pessoa que está na fila, toda a agência bancária, inclusive tem uma senha, nessa senha já se imprime o horário de atendimento, e nós ficamos acompanhando até qual horário ele vai ser atendido lá na bateria do caixa. Quando ultrapassa aquele limite, é feita a autuação do banco, né? E os bancos até têm efetuado o pagamento das multas, porque sempre tiveram o hábito de recorrer, mas as multas são aplicadas de acordo com o faturamento da agência, mas eu não vejo assim perspectiva de melhora, porque eles transferem esse ônus pessoal para o funcionário, que às vezes é sobrecarregado com a ANAES, tem que cumprir metas altíssimas, né? O bancário hoje tem que cumprir metas altíssimas, tanto que estiveram em greve o ano passado, e a gente tem que se solidarizar, porque realmente são pressionados de todo lado e querem que a tecnologia resolva todas essas situações. Ok, doutor, muito grato pela sua vinda aqui, pela disponibilidade de nos atender mais uma vez. Eu desejo, é a primeira vez que o senhor vem aqui nesse ano de 2015, então eu lhe desejo um bom ano, que seja próspero no seu trabalho, na sua vida pessoal também. Felicidades e tudo de bom para o senhor. Muito obrigado, Fábio. Mais uma vez, sempre gratificante poder falar, apesar de só querer falar de questões sociais. O Hélio me surpreendeu aqui com uma questão pessoal, né? Mas infelizmente nós somos um soldado, e o soldado ele tem que levar tiro, ele tem que levar bala da parte adversária, mas nós estamos aqui e vamos continuar cumprindo. A nossa obrigação é fazer com que a lei seja cumprida. E fazer com que a lei seja cumprida, não enganando o senhor que está em casa, né? A lei seja cumprida sem qualquer tipo de pretensão política, sem qualquer tipo de pretensão eleitoreira.
essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa obrigação e esse é o nosso compromisso. Parabéns pela sua fala. Obrigado. Hélio, grato pela colaboração. Eu que agradeço, Fábio Zambrano, um prazer sempre estar com o meu professor, Sidney Boccia, né, que é essa pessoa culta, né, que tem essa facilidade de expressar suas opiniões, mas por incrível que pareça é corintiano, quer dizer, é uma decepção para mim que sou palmeirense, acontece, né? Acontece. E fazer uma última reclamação, as pessoas que caminham pela João Pinheiro, depois do Parque Municipal, me procuraram, muitas pessoas, diz que o piso também da calçada está lamentável, tem ainda mato alto, tem uma série de outras coisas lá, então, por favor, pessoal da prefeitura, dá uma olhada lá, tem muita gente que caminha e que está pedindo providências. Quando uma pessoa reclama, não é porque ela é inimigo, não, quer ver Exatamente, o outro mal, ela quer ver a cidade bem. A gente tem que mudar essa visão das coisas, a gente tem o direito de falar. Tchau, Thiago. Até mais, Zambrano. Obrigado ao Dr. Sidney Boccia, também ao Elinho. E a gente reclama sempre pensando no bem comum. Como colaborar. Né? E é engraçado E a reclamação é muitas vezes respeitosa. Pessoas que hoje estão no poder também reclamavam muito, criticavam muito. Né? Então, Engraçado, né? É uma coisa natural assim, a gente reclamar, a gente querer o bem. Agora, a gente tem que saber muitas vezes, né, o lado particular nosso e o lado como cidadão. Né? Que muitas vezes o outro lado não vê isso, não mostra isso, né, infelizmente. Valeu, eu também me despeço desejando uma boa semana. Amanhã cedo estaremos de volta, até lá. Tchau.